Bom, entramos então na questão dos descoladores e a gente tem muitas alternativas diferentes, né? E se ensina, às vezes, se comenta muito entre os colegas assim, o melhor descolador é a espátula 7, que é a espátula de prótese usada para esculturas de cera. Você pode usar uma espátula 7 como descolador? Pode. Ela é boa para descolar tecido, a espátula 7? Sim, ela funciona bem para descolar tecido. Mas tem uma espátula 7 só para cirurgia, né? Não vai usar a mesma para prótese e a mesma para fazer a cirurgia. E escolha um instrumento de boa qualidade. Às vezes a gente vê espátulas 7 que não tem um acabamento muito bom, justamente porque elas foram produzidas de uma maneira assim, sem tanto cuidado no polimento, no acabamento. E como você vai usar ela para fazer descolamento de tecido, e se você optar pela espátula 7, efetivamente, você tem que ter uma espátula 7 de boa qualidade, porque a preservação do periósteo é fundamental para a cicatrização do teu tecido. E essa preservação do periósteo, ela vai estar diretamente relacionada ao descolamento que você fez. Então, tenha cuidado para a sua incisão envolver mucosa e periósteo, mas para que o seu descolamento não acabe lacerando esse periósteo. E esse mesmo cuidado vale para os afastadores. Você vai colocar ou vai posicionar um afastador para deixar o seu retalho distante, esse afastador ele também tem que ter boa qualidade de acabamento. Senão, ele começa a fazer microlacerações no periósteo e isso vai atrapalhar o seu processo cicatricial. Então, às vezes, seus pacientes estão tendo pequenas complicações no pós-operatório, pequenas complicações cicatriciais, estão evoluindo com muito edema, estão tendo atraso no processo de cicatrização, e isso pode acontecer em função do instrumental que você está utilizando, se ele não tem uma boa qualidade de acabamento, porque ele acaba induzindo mais lesão ou acaba induzindo lesões que não deveriam acontecer, quer seja no descolamento, quer seja no afastamento. Inclusive, tem muitos colegas, e a gente também faz isso com bastante frequência, assim, que retarda o máximo possível no procedimento a colocação do afastador. Porque o afastador é metálico, ele vai produzir microlesões, principalmente se você antevê um procedimento mais longo, e o edema, ele está muito relacionado ao seu tempo cirúrgico. Quanto mais tempo você demorar fazendo o procedimento, mais edema você vai ter. E aí, se você consegue iniciar a fase de anestesia, vai posicionando tudo que você precisa, sem estar utilizando os afastadores aí na própria incisão, se você consegue tensionar o tecido sem usar o afastador, faça isso, porque você não vai estar realizando ou promovendo esses microtraumas na mucosa, que vão dar mais edema e que vão, invariavelmente, complicar ou deixar o pós-operatório desconfortável. Complicar não é a palavra adequada. Na verdade, vão deixar o seu pós-operatório com mais resposta, com mais edema, talvez com um pouquinho mais de tempo de evolução. Tudo isso é para dizer, né, para refletir na questão de conforto para o paciente que a gente pode proporcionar tendo um instrumental de boa qualidade, bem acabado. Então, vê bem, essa aqui é uma espátula 7, verdadeiramente, né? Acaba que a gente reserva a espátula 7, assim, para situações mais simples, para dissecções que não são muito detalhadas, e vê que ela está toda marcada aqui da broca, porque às vezes quando a gente vai fazer osteotomias, usa ela para proteger o retalho, e aí, quando a broca escapa, pega na espátula 7 e não pega no periósteo. Como nós já dissemos, essa proteção do periósteo é muito importante. Mas então, procurem uma espátula 7 que tenha um bom acabamento, uma boa conformação. Mas qual seria o descolador, então, adequado, né? O padrão? Bom, aí é o Molt, que é bem parecido com a espátula 7, né? Você vai ter o Molt, a mesmo formato aquele de colher, ele é um pouco mais robusto, mas esse é, então, o nosso descolador de escolha, por isso você vai ter uma empunhadura também com mais firmeza e vai conseguir descolar retalhos com mais rapidez, com mais segurança, né? Sempre procure um bom acabamento do descolador por essa questão que a gente já discutiu de preservação dos tecidos. E olha como aqui sim o molde é diferente da espátula 7, né?
A ponta dele aqui é preparada para que você possa até fazer corte, se for preciso, né? Separar a fibra colágena ali, ó, partes de folículo pericoronário, por exemplo, que é sempre mais difícil, né? Ou áreas de fibrose, se você está fazendo cirurgias maiores, como fraturas, coisas assim. Então, o adequado seria o molde. Você pode usar também um descolador mais delicado, que é o descolador de FREER, né? F-R-E-E, FREER, que é IR no fim, né? Não é FREER, é FREER. Tem alguns descoladores de FREER que eles têm uma sustentação aqui no meio, porque como ele é mais fino, então tem uns que tem uma saliênciazinha aqui para dar mais firmeza na empunhadura. Não faz diferença se ele tem aquela saliência aqui ou não, é o mesmo FREER. Então esse é um descolador bem delicado, né? A gente então, de certa forma, popa o uso dele, né? Para que ele não fique com marcas de broca, para que ele não fique com marcas de outros instrumentos. Deixa esse aqui para descolamentos mais delicados. Você vai fazer um sinus lift ou algum procedimento que você precisa separar bem a mucosa. Então, deixa um descolador na reserva, né? De boa qualidade, de bom acabamento, para esses procedimentos mais delicados. Então, é bom ter um arsenal? Como é que faz? Bom, a gente explicou no início da conversa, né? Vai gradativamente montando o seu acervo, montando o seu arsenal. Olha esse aqui, ó, que tem uma ponta ali como o molde, então ele funciona como um molde, mas do outro lado, ele tem um descolador que é um pouco diferente no seu formato. Nós usamos esse descolador aqui para liberar o periósteo na basilar. Quando a gente vai com a nossa cirurgia até a basilar lá da mandíbula, você vai fazer aquela volta lá na basilar, então você pode posicionar esse descolador aqui e simplesmente bascular ele, que você descola ele na basilar.